Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos da 201 e da 202. Hoje nós vamos dar continuidade à última aula que eu postei, onde nós vimos sobre a nossa querida terceira geração dos poetas românticos no Brasil. O que a gente estava vendo lá sobre essa terceira geração que se chamava geração dos condoreiristas? Se lembram disso? Condoreirismo vem da imagem do condor, que é um pássaro gigantesco, que pode chegar até 3 metros de comprimento, não é brincadeira. E os poetas utilizavam essa imagem do condor para simbolizar o fazer poético, que tal como um condor, o poeta sobrevoava a sociedade, sobrevoava o mundo e dessa forma, isolado, sozinho e solitário, conseguia observar tudo em todas as suas grandes dimensões e fazer poesia uma poesia elevada, digamos assim. E eu falei um pouco sobre o nosso querido poeta Castro Alves. E hoje a aula especificamente é sobre o Castro Alves. Eu queria desenvolver alguns elementos a mais porque ele é um poeta muito importante para o século XIX. Enfim, eu acho que o mais conhecido poeta romântico é o Álvares de Azevedo. Ou Gonçalves Dias, não sei. Agora, o Castro Alves, ele é considerado por alguns como o melhor poeta dos românticos. O Antônio Cândido, por exemplo, que é um dos principais críticos literários do país, chegou a afirmar que o Castro Alves ele é provavelmente o melhor poeta que tem do romantismo, ou pelo menos um dos melhores, e certamente um dos melhores, um dos mais importantes ele tanto pela sua importância histórica, quanto pela sua importância poética mesmo. A gente vai ver que o poema dele são poemas muito intensos, são muito fortes, são poemas que quando você declama eles chamam muita atenção. Então eu já estou colocando alguns aspectos dele. Do ponto de vista histórico, ele é muito importante por quê? Porque eu cheguei a falar isso na aula passada. Ele foi um dos poetas que pela primeira vez colocou o negro como digamos assim, um personagem importante, um protagonista da literatura. Ele colocou no centro da poesia o negro. Não que o negro nunca tivesse aparecido na literatura brasileira, até então já havia, mas não com destaque, não com protagonismo, não com força. Ainda que, repito, ainda era visto de certa forma com certa idealização. Não existia uma equiparação entre o negro e o branco ainda. Mas o Castro Alves foi importante desse ponto de vista, de colocar o negro com centralidade na poesia e na literatura. Ele fazia parte dos círculos abolicionistas, ou seja, pessoas que lutavam pela abolição da escravidão, e seus poemas iam nesse sentido. Algumas coisas, a primeira delas, foi conhecido como depois o poeta dos escravos, ou então o poeta republicano, que na época, no século XIX até 89, até 1889, o Brasil não vivia numa república, o Brasil vivia num império, certo? Quem comandava o país era um imperador, Dom Pedro II, até 89, quando rolou um golpe militar, derrubaram, instauraram a república, muito pouco democrática, mas enfim. Algumas características, a questão da oralidade, vocês vão ver que os poemas dele são muito orais. Em que sentido? Tipo assim, parece que se você lê ele, exige que você queira declamar, queira ler em voz alta. Por isso que eu coloquei aqui poesia declamatória, uma poesia que exige que você declame, certo? A questão do engajamento político, social, né? A questão do abolicionismo, e a plasticidade, enfim, tem várias outras características dele, mas eu ressaltei essas, aonde o poeta ele cria muitas imagens para poder veicular, comunicar aquilo que ele estava querendo comunicar. A gente chegou a ler um trecho e vamos ler outros trechos do famigerado e famoso, célebre poema dele que se chama Navio Negreiro. Poema muito tenso, longo, a gente vai ler alguns trechos. O que eu quero ler com vocês hoje? Basicamente duas questões que está no livro, que está na página 33. Peguem o livro, abram comigo, porque acho que são duas questões que ajudam a entender o Castro Alves, as suas particularidades, certo? Então, a questão número 8 ali da página 33
tem alguns trechos, 3 trechos do Navio Negreiro que eu quero ler com vocês. Então, leiam comigo. Diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então ele está exigindo ao Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Qual que é o horror que ele está se referindo aqui? É o horror da escravidão, o horror dos navios negreiros transportando aquelas centenas e milhares de escravos, de pessoas escravizadas vindo da África em direção aos portos das nossas cidades brasileiras. E ele diz assim: com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades. Você vê a plasticidade, as imagens com força vindo e os pontos de exclamação exigindo que você declame o poema. Rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Esse é o primeiro trecho. O segundo diz assim: quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? O algoz é aquele que pratica o crime, né? A morte, o assassinato, enfim. Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga a pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dizei-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. Quem são esses desgraçados? De novo, desgraçado em que sentido? Sem graça, que está numa situação desgraçada, né? Mais uma vez referindo às pessoas escravizadas. E aí ele vai lá e continua. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz. Onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Pá, pesado, hein? Antes eram filhos do deserto, viviam em campo aberto, na liberdade, a tribo dos homens nus, guerreiros ousados, tá tudo falando das pessoas antes de serem escravizadas, né? E aí depois, hoje, o que eles são? Eles combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ou seja, mais uma vez, tem esse problema, né? Que eu tinha falado. Você vê que sem razão, por que as pessoas escravizadas não têm razão? Seria um erro a gente achar isso. Por isso que eu tinha falado que não há uma equiparação entre o branco e o negro aqui. Pelo menos não na poesia do Castro Alves. Mas ele escancara o problema da escravidão, ele escancara o problema da violência que era feita a esses homens ontem simples bravos, hoje míseros escravos. Foda, hein? E aí veja só, olha essas questões. A questão é boa pra gente entender bem como é que é a poesia do Castro Alves. A primeira afirmação, a gente tem que ver quais que são verdadeiras e falsas, né? A primeira afirmação diz assim: discurso retórico, declamativo, com uso acentuado de hipérboles, antíteses e acúmulo de metáforas. É verdadeiro. Primeiro, discurso retórico tem a ver com o discurso, tipo assim, é um poema muito discursivo, que serve para convencer a pessoa de alguma coisa, então é verdadeira. Declamativo também. Hipérboles. Gente, hipérbole é uma figura de linguagem do exagero, então tudo é exagerado, tal qual rolai das imensidades, varrei os mares, tufão, é tudo muito hiperbólico, tudo muito exagerado. Antíteses é a aproximação de ideias opostas, certo? Que nem a gente vê, por exemplo, ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos. E acúmulo de metáforas é cheio de metáforas, né? Então é verdadeiro. A segunda afirmação diz assim: plasticidade, com o objetivo de embelezar o cenário onde a ação se desenrola. Muito verdade, quando ele está falando do mar, do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então tem muitas imagens plásticas, a plasticidade nesse sentido, né? Que em artes plásticas você tentar pintar um quadro com as palavras. 3. Impressionante capacidade de comunicação do poeta, que usa a poesia para levar o leitor a agir, a transformar a realidade.
Pode falar, não me fez. Mas esse pelo menos é um intuito um pouco da poesia, no sentido de você denunciar uma coisa para fazer com que ela não aconteça mais, certo? Então tem esse sentido de levar o leitor à ação. E 4, engajamento na defesa de ideias sociais e políticas humanitárias. Verdadeira também. Por isso que a alternativa correta nessa questão é a A, onde todas as afirmações elas são corretas, são verdadeiras. Ok? Por último, queria ler um último trecho que está na questão 9, também na página 33, que ajuda um pouco a gente ainda a compreender também, mais ainda, o nosso Castro Alves. Veja só, a 9 diz assim: o romantismo foi um movimento marcado pelo individualismo e pelo egocentrismo. Não só, né, mas assim, tem esses aspectos nos poemas, por exemplo, na poesia da segunda geração, dos ultrarromânticos, que só pensavam em si, no seu próprio prazer, na sua própria vida, na mulher amada, que o deixou e não sei o que, etc, etc. Então isso é uma marca de uma parte do romantismo, né? Ou a questão do indivíduo com muita força. Aí ele continua: com frequência, o destino da grandeza individual dos escritores românticos era o distanciamento pessoal da vida em sociedade através da solidão voluntária, como um condor. Considerando esse aspecto, leia o poema de Castro Alves e analise as questões a seguir. Veja só, o que a questão vai nos induzir? Vai nos induzir a concluir que o Castro Alves não fazia parte propriamente dessa tradição egocêntrica e individualista. Ele era um condor que observava as coisas, a sociedade, mas para denunciar ela, certo? Não para se distanciar e ficar longe dela e tentar fugir dela. Então, veja só, a primeira afirmação também tem que ver qual que é verdadeira e qual que é falsa. Desculpa, antes das afirmações, vamos ler o trecho do poema dele. Diz assim: o livro e a América. Oh, bendito o que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Ou seja, está exaltando o livro que faz a pessoa pensar, e manda o povo pensar, não é só a pessoa, é o povo, ou seja, falando de toda a sociedade. E ele fala que o livro, quando ele cai na alma, ela é germe, ou seja, germina, que faz a palma, ou a planta. É chuva que faz o mar. Você vê que tem, de novo, as imagens, a questão da plasticidade, para defender o quê? Uma ideia, de certa forma, republicana, né? De que a gente tem que ter acesso aos livros, tem que ter acesso à literatura, tem que ter acesso a ideias. Por quê? Porque isso, quando cai na alma, é germe. Germina e cria outras árvores simbólicas, né? Árvores que são de outra ordem, não literal. Então a primeira afirmação diz assim: Castro Alves supera o extremo individualismo dos poetas anteriores da sua geração, dando ao romantismo um sentido social e revolucionário. É verdade. Ele tem essa questão de superação e nesse trecho dá para ver. Ele não está falando de... Ele não quer se distanciar para fugir do povo. Não, ele está falando, leia os meus poemas e as obras de outros autores. Por quê? Porque o livro A Mão Cheia, quando cai na alma, manda o povo pensar. Pesado, né? Então essa primeira é a verdadeira. A segunda diz assim: através do isolamento e da fuga à realidade, Castro Alves traduz o desinteresse dos poetas românticos pelo público leitor. Obviamente que não, né? Não é desinteresse, é interesse. E não é fuga à realidade. Quem fazia isso era mais Álvares de Azevedo. Lembra? A gente deu os poemas dele fugindo, escapando da realidade. A terceira diz assim: Castro Alves não apenas realizou uma poesia humanitária, participando de toda a propaganda abolicionista e republicana, como celebrou a instrução. Instrução em que sentido? No sentido de educação, de instrução literária, instrução não só de escrita, né, mas também de outras ciências, artes. Então ele não só lutou pelo abolicionismo, mas também lutou para que o povo fosse instruído nas letras e na cultura, que é uma verdadeira. A quarta diz assim: o poeta vê a leitura como um instrumento de libertação. Dá para afirmar isso a partir do poema muito facilmente. E a última é: a poesia de Castro Alves pertence ao realismo e não ao romantismo. Não, mentira. A gente vai ver no terceiro bimestre, se tudo der certo já dentro da escola, o realismo.
que é uma escola diferente, uma escola que vem depois do romantismo, da qual Castro Alves decididamente não faz parte. Então eu espero que a correção dessas questões tenha ajudado a ver um pouco na prática, um pouco da poesia do Castro Alves. Ele não escreve só sobre isso, ele tem muitos escritos sobre a vida, sobre a morte. Ele teve uma vida muito dura, porque não durante a vida inteira, mas o final da vida dele foi dura. Ele morreu aos 24 anos de tuberculose. Enfim, até hoje, você vai lá na Bahia, em Salvador tem uma praça com a estátua onde está o corpo, né, os restos mortais de Castro Alves, e até os dias de hoje ele é celebrado como um grande poeta, principalmente em Salvador, mas no resto do Brasil como um todo. Vale a pena conhecer a obra dele. Outros poemas dele, Mocidade e Morte, poemas muito duros, difíceis, mas que são muito lindos. Diga-se de passagem, ano que vem fará 150 anos da morte do nosso querido Castro Alves. Gente, sobre Castro Alves eu fui muito rápido, mas consegui pegar um pouco do essencial dele, certo? No mais, façam os trabalhos, inclusive eu já subi trabalho de literatura para vocês, de inglês também. Um grande beijo, cuidem-se, alimentem-se, durmam bem, só saiam de casa para o absolutamente necessário. Mua!